Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. E nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 12, lição da classe dos jovens, que tem como título geral Ensina-nos a orar. Essa lição de grande proveito para a nossa juventude e para nós outros que lemos a revista e meditamos, enfim. É uma revista que fala de oração e nesta oportunidade a lição de número 12 tem como título a oração de Paulo pelos Efésios. Nas lições, lição 10 do segundo trimestre de 2020, nós temos aí aquela lição que falava de Efésios. Tenho aí um vídeo, a intercessão de Paulo, né? Nós temos um vídeo aí que eu vou deixar o link na descrição e você pode acessar, vai te ajudar bastante, porque praticamente é a mesma lição, não muda em nada. O texto foi explorado no mesmo texto, né? E vai te ajudar bastante na elucidação da aula, com mais clareza. A leitura do texto está em Efésios 3, capítulo 3, versículo 14 a 21, quando vai tratar da oração de Paulo, a segunda oração de Paulo pelos Efésios, né? E nós vamos observar que como Paulo tratou a situação, como Paulo buscou em Deus a situação, né? Então, nós vamos observar aqui e algumas particularidades da questão da oração que Paulo fez aos Efésios, né? Lembrando que a oração, é bom deixar claro aqui, que a oração é um ato de adoração a Deus, um ato de submissão. A oração se dirige ao Criador, né? Podemos também trabalhar a questão, não vamos ter tempo para isso, mas em outra oportunidade com certeza poderemos trabalhar isso. A oração no Antigo Testamento, a oração no Novo Testamento, a oração na visão paulina, que é o que nós vamos ter agora, né? A oração na visão de Jesus, o Cristo, né? E o que é oração sem cessar, né? Como funciona a intercessão mútua, a oração com a intercessão mútua, não é? E assim sucessivamente. Só estou deixando aqui para aguçar você a estudar um pouco o assunto, tá certo? É claro que 30 minutos de vídeo não vai dar para falarmos de toda a temática, né? Mas quando vamos tratar disso, nós vamos ver que a oração de Paulo é também conhecida como a oração apostólica. E aqui temos algumas questões. Qual a causa da oração apostólica? A causa que Paulo fez, a oração foi para que a igreja não desfalecesse, né? Nas tribulações que estava sobre ela, o que viria posteriormente, né? Qual a próxima causa então? Como é diante de quem e como a igreja ora? A igreja estava orando a Deus e diante de Cristo, né? Diante de quem a igreja se humilha? Diante de Deus, né? Quais os objetivos da oração apostólica ou da oração de Paulo, né? Para que vos conceda o acordo com tudo aquilo que está arraigado à glória de Deus, né? Paulo estava orando para que a igreja fosse fortalecida, né, no poder, no Espírito Santo e no homem inteiro, visto que tinha aquela divisão de gregos, ou de gentios e judeu, e Paulo fez essa união,
Por isso que eu disse que o vídeo da lição 10 dos adultos, que está aí vou deixar na descrição, vai te ajudar bastante, onde também eu trago um bojo de informação importante. Acredito piamente que vai te ajudar bastante naquela lição comentada pelo pastor Douglas Baptista, E essa lição textual, o texto bíblico em classe é o mesmo, Então, qual a causa ainda da oração? Primeiro, diz que para que os crentes fossem fortalecidos, mediante o poder do Espírito, e também fosse fortalecido no homem interior, para que Cristo, pela fé, habite no coração dos irmãos, conforme Hebreus 4:12. E a prova dessa habitação é a raiz é o fundamento do amor. Então a base da oração de Paulo era o conhecimento do propósito de Deus. Ele tinha conhecimento do qual era o propósito de Deus. O propósito de Deus era unir, e como sempre foi unir. Paulo aponta que a oração e a leitura da Bíblia deve andar juntas, aliás, deve caminhar junto, não pode separar-se. Nas Escrituras, Deus revelou a sua vontade, e na oração nós pedimos para que Ele realize a sua vontade. Então essa junção é um fator importante. A mocidade deve pegar como exemplo. Depois disso, Paulo vai fazer as demais tratativas, quando ele vai dizer: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, diante do Senhor Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe, eu estou lendo aqui a leitura do texto, no caso, da qual toda a família dos céus e na terra, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder, corroborado com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando arraigado e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para o qual sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E a esse a glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo estava trabalhando aqui com o cuidado da igreja. Essa lição ela só tem dois tópicos. O tópico 1 fala uma oração ousada. O tópico 2 vai falar sobre o primeiro pedido de Paulo. Então o primeiro pedido foi para que fossem fortalecidos. Por causa disso eu me ponho de joelho. Então para que os irmãos fossem fortalecidos. Essa questão de posição para oração, não temos na Bíblia nenhuma regra que vai nos apontar isso. Não temos na Bíblia nenhuma regra que vai nos levar a isso. Então a base que temos nas Escrituras é a necessidade para orar, a necessidade que temos de orar. Para os judeus, a posição normal de oração era em pé. Nós vamos ver também que a oração da parábola lá em Lucas 2,18, verso 11 a 13, o fariseu e o publicano também oraram em pé no caso, horário de pé. Na verdade, ajoelhar-se no tempo dos judeus, era um fator incomum, mas nós vamos ver Esdra orando de joelho quando estava pedindo perdão, e Jesus também orou de joelho, Estevão também orou de joelho,
Então a Bíblia não define uma regra de posição quando oramos, né? Ou quando vamos estar orando. Né? Orar é uma necessidade da alma, do ser humano que tem, do nosso espírito, para que possamos estar atento. Né? E conforme eu deixei aqui no início sobre a oração como adoração, todavia temos que estar adorando a Deus com as nossas orações também. Ok? Então, baseado nessa proposta, nós vamos trabalhar a questão aqui, certo? Parar de joelho, em pé, sentado, andando e deitado, enfim, a oração ela é uma necessidade. William Hendrickson, ele vai dizer que em uma de suas obras, ele diz que uma posição desleixada do corpo, quando se ora, é uma abominação diante do Senhor. Isso era ele que pensava, não é? E assim sucessivamente. Na verdade, orar é uma necessidade que temos, independe da posição, ok? E John Stott, ele vai definir essa posição, essa questão de oração, ele vai definir como uma escada que tem 4 degraus, né? E ele diz que o primeiro degrau é força, o segundo ele taxa como amor, o terceiro ele taxa como compreensão e a quarta ele taxa como a plenitude. Isso ele se refere à oração de Paulo, né, pelos Efésios. Então na oração estava contido amor, força, compreensão e plenitude. Isso segundo o estudioso John Stott, né? O teólogo John Stott, que vai trabalhar essa visão. Ok? Então vamos lá. No capítulo 3, versículo 21, esses versículos expressam a essência da oração de Paulo pelos cristãos, né? Que ele vai trabalhar essa proposta. Ele reconhece que Deus como Pai, a sua posição de paternidade, a paternidade de Deus para com o homem, né? Como um grande criador, sustentador de todas as coisas. Então o apóstolo ele não vai pedir a provisão material para os cristãos, mas para que ele seja corroborado com o poder pelo seu Espírito no homem interior, conforme o versículo 16 aqui proposto na leitura da nossa lição aqui. Ok? E ele prossegue dizendo, ou seja, assim seja fortalecido no íntimo do seu ser espiritual ou espiritualmente. Paulo deseja que eles compreendam aí a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus, isso é, do amor de Deus, e possa conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, conforme está no versículo 18 e 19. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Então, Paulo estava dizendo que os gentios estavam sendo inseridos no contexto e que fosse profundo, né, e que conhecesse, fosse completo, porque ele pediu que Deus trabalhasse no homem interior daqueles irmãos, né, da igreja de Efésios, ou de Éfeso, enfim. Né? E ele diz que toda a plenitude de Deus, ou seja, que Deus fosse na vida dele de forma completa, não que Deus falta alguma coisa, que eles buscassem a Deus de uma forma completa, para que seja cheio da plenitude de Deus. Então ele vai encerrar a declaração como aquele que vê a obra de Deus nos cristãos. Né? E ele, versículo 20 e 21, ele fecha dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então ele vê Deus de forma ampla, e ele estava falando para os cristãos de Efésios que buscasse a Deus de forma ampla também, porque Deus não é limitado, Deus não tem limitações na sua grandeza, na sua bondade, na sua justiça, não é? Então que a oração de Paulo foi que eles conhecessem a Deus de forma plena, de forma completa, né? E assim sucessivamente. Então esse modelo de oração, que é um modelo excelente,
em todos os cristãos poderia basear-se se estivesse orando, quando estivesse orando pelos outros. Inclusive, falando de oração, nesse exato momento, um pastor amigo nosso, pastor que pastoreia uma das congregações aqui do setor, ele está precisando das nossas orações. Tem vários irmãos internados de Covid-19, foram acometidos de Covid-19, e pedimos aos irmãos que conheçam ou que esse vídeo chegue ao alcance, que ore pela igreja, ore pelos irmãos, ore por todo o Brasil, cubra o Brasil com as suas orações sinceras, pedindo a Deus misericórdia sobre a vida dos nossos irmãos e de nossos queridos irmãos, nossos queridos parentes, enfim, todos. Eu não estou falando de forma religiosa, estou falando para que todos nós busquemos o mesmo objetivo, que é para que Deus trabalhe na vida dos homens, tanto cristão como não ainda cristão, para que Deus tenha misericórdia e venha extirpar da nossa nação, ou por que não dizer do mundo inteiro, falo as nações, dessa pandemia que vem assolando a sociedade no mundo inteiro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Voltamos aqui na lição. No versículo 13 e 14, 14 e 15, ele vai usar duas frases de pai, ou pater, e família. Família aqui se refere à nação, não é? Que são as palavras que estão relacionadas no texto original. Todas as famílias formadas por pessoas e anjos, enfim, provém de Deus, o Criador. Então, versículo 17, Paulo vai falar também da segunda experiência do cristão, na qual o Espírito Santo purifica e fortalece o seu coração, que ele vai falar que seja corroborados pelo Espírito Santo. Ter Cristo no seu íntimo, está arraigado em amor, é o princípio básico para o crescimento do cristão. Estar arraigado em amor e ligado em Cristo, Quando Paulo vai dizer assim, vai falar do cuidado dos cristãos aqui na revista, a carta está escrita ao apóstolo à igreja em Éfeso, revela grande cuidado de Deus, ou do amor que esse homem de Deus tinha pelas suas ovelhas. Paulo estivera ano antes nessa cidade e havia deixado ali uma igreja que se destacava. Contudo, a carta de Paulo, a carta para a igreja de Éfeso, mas também se esperava que se chegasse às outras igrejas da região, como Laodiceia, por exemplo. Se nós for vermos no capítulo 2, verso 2 a 10 de Colossenses, a narrativa é muito parecida, não é? Em Colossenses capítulo de número 2, versículo 2 a 10, Paulo vai fazer uma tratativa dentro da mesma narrativa particularmente, não é? Porque todos deviam conhecer esse amor, esse sublime amor que é o amor de Cristo, E essa carta também chegou a mim. Dai glória à oração, dai glória a Deus. A oração que estamos estudando é um dos conteúdos dessa carta, que expressa o sentimento profundo, o comprometimento e continuidade e o êxito daquela igreja. Então, Paulo estava orando pela igreja. Na verdade, estudei bastante, porque já tínhamos um conteúdo aqui da lição, conforme eu já disse, que temos no vídeo, e podemos cada dia mais ganhar experiências dentro do contexto da oração em Cristo, Então, toda essa questão de Deus na vida do homem, então está dizendo que devemos estar arraigados como uma árvore e fundados no amor que Deus tem por nós, e a nós, e nos dá. Deus tem por nós e nos dá esse amor. Esse verbo aí, habites, vem da palavra grega que é usado para designar como moradia, porque o verbo habite em nós, ou seja, que ele mora em nós, que faça residência permanente em nós, dentro do seu original grego, E, enfim, então o amor de Cristo é tão grande que vai além do nosso entendimento. A plenitude de Deus implica em abundância de dons que procede dele. Então precisamos estar atentos a tudo quanto Deus tem trabalhado. Como eu já trouxe um apanhado sobre essa questão da posição de orar, no subtópico 2 do primeiro tópico, diz assim:
De joelho é melhor. Paulo está preso em Roma e sente-se movido a dirigir-se aos cristãos e falar-lhe, impor-lhes as mãos, orar, mas ele está preso. Como fazer? A resposta é simples. O apóstolo é um homem espiritual, maduro e com uma fé inabalável. O seu corpo era físico e limitado, mas o espírito que nele habitava era onipresente, onipotente, e o sentimento de Paulo nos abraça até hoje, né? A carta do apóstolo fala conosco até os dias atuais. Então a oração desse homem de fé é instrumento de bênção de Deus para a vida dos cristãos, enquanto estiverem confessando, né, a Cristo, crendo em Deus e dirigido pelo Espírito Santo, fazendo a diferença em um mundo que clama. E essa lição veio de forma oportuna, porque estamos realmente precisando não só de ser incentivados o tempo todo, né, mas a situação já nos incentiva, já nos leva a orar. Então precisamos estar buscando a Deus, orando para que o Senhor Deus atenda o nosso clamor e use de bondade e de misericórdia por aqueles que necessitam, haja vista que todos nós somos carentes disso, né? No versículo 21 a 20, somos carentes das orações e da proteção e da graça de Deus, por que não dizer? Não é? No versículo 20 e 21 diz assim: esses dois versículos formam uma doxologia. Ele fecha com a adoração, não é? Com a doxologia, a fim de que Paulo mostre que o Senhor, a fim de que Deus, ele aponta um louvor a Deus, quando ele diz assim, aquele que é poderoso, abundantemente, mais e tal, tudo aquilo que pedimos para fazer tal. Essa é a glória, a essa glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Então ele fecha com a adoração, que é chamada também de doxologia, em louvor a Deus. Então Paulo mostra que o Senhor pode fazer tudo mais abundantemente, além de qualquer coisa que pedimos. Então nesse amor que Deus, nem o amor de Deus, nem o seu poder são limitados na imaginação humana. Ele não é limitado, mas o ser humano põe barreiras, né? Dificultando esse relacionamento, dificultando essa busca, dificultando esse depósito que Deus tem para nós outros, ok? Então, quando vamos trabalhar a questão, Paulo vai dizer, por causa disso, no capítulo 3, versículo 1, esse texto é muito parecido com o versículo 14, né? Por vezes tal posição da igreja e tal. Então a atitude apropriada que temos que ter na nossa vida cristã é uma vida de oração, uma vida de temor, uma vida de renúncia, de propósito diante de Deus, né? Para que a humildade faça parte do nosso ser, da nossa vida, e que a postura afete a mente, não, portanto, sem importância, né? Então nós precisamos não deixar que as coisas, as posturas do mundo venham afetar a nossa mente, o nosso ser, para que não desviemos dos propósitos de Deus, dos propósitos que Deus tem para a família, para a igreja, para os irmãos, para cada pai de família, para cada irmã, né? Principalmente nesse momento drástico que estamos vivendo. Na verdade, o cuidado e o respeito não tem religião. Isso é extensivo a todos os seres humanos. Precisamos ter cuidado uns com os outros, principalmente no contexto da oração, né? Quando vamos trabalhar essa proposta, o subtópico 3 do primeiro tópico diz assim: a ousadia de Paulo. A ousadia presente na oração de Paulo nos impressiona. Ele pede algo impressionante, né? Ele pede algo impressionante. Ele pede algo impossível de ser mensurado com exatidão. Podemos ter uma ideia do alcance de todas as petições, mas jamais conseguimos um relato fiel de quão profundas os significados são as solicitações, né? A maturidade do apóstolo leva a pedir que os cristãos vivessem experiência
que vão muito além do limitado. É isso que deve sempre ser ensinado por nós outros e também praticado. Antes de ensinar, praticar, nós temos uma profundidade espiritual diante de Deus, para que todos os tesouros da sua glória, todos os tesouros da sua palavra, encontrem em nós aquilo que Ele tem para nós. Encontre em nós tudo de grandeza que Ele preparou para que tenhamos diante dEle. Às vezes não temos tanta coisa assim, ou não porque não buscamos, Precisamos buscar mais, porque Deus tem mais para nos dar, ok? Vamos lá. O segundo tópico da nossa lição vai dizer assim: o primeiro pedido de Paulo. O primeiro subtópico do segundo tópico vai nos dizer assim: fortalecido pelo Espírito. O apóstolo Paulo pede que Deus fortaleça os cristãos com poder no seu homem interior. Esse fortalecimento alcançará as nossas mentes, sentimento, propósito, desejo, enfim, todas as questões que se relacionam ao ser humano integral. Então, dentro de tudo completo, dentro de um bojo completo de relacionar-se com o ser humano, de Deus com o ser humano e o ser humano com Deus. Então, o seu interior se move e faz de alguém o que é. Ou seja, quando não mostramos fortalecido, perdemos a nossa essência cristã e passamos a agir dentro de uma conduta mundana. Precisamos ter cuidado com isso, para que sejamos fortalecidos no Espírito e que a nossa conduta venha coadunar com esse fortalecimento, com essa graça, com essa misericórdia, que está inserida dentro do contexto, para que possamos viver isso, para que temos essência cristã, para agir dentro de uma conduta que não seja do mundo, que desviemos disso. Então, a conduta mundana são coisas ditadas pelo mundo, pelos padrões pecaminosos. Então, além disso, quando somos enfraquecidos, nós estamos sujeitos às duras frustrações, derrotas, frente aos desafios cotidianos. Então, muitas pessoas desanimam, pois nem tem uma visão meramente humana, limitada de seu problema. Então, não são suficientes aí para vencer os desafios que temos pela frente. Então, Paulo recomenda que sejamos fortalecidos no Espírito, conforme o versículo 16. Versículo 16, quando ele vai dizer que possamos ser fortalecidos. Isso quer dizer que, ora que conforme a sua riquíssima glória, Ele nos conceda para que sejamos fortalecidos com poder pelo seu Espírito no interior de cada um. Conforme isso, ou seja, conforme essa palavra, isso é uma mudança consoante com as riquezas de sua glória, não de acordo com a estreiteza de nossos corações. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Fortalecido com todo o poder, de acordo com esse texto, é o seu poder glorioso. Esse pelo aqui no grego é através de, fortalecido através do Espírito. O homem interior, por meio do seu Espírito, no interior de cada um, o homem oculto de coração, não predicado de incrédulo, mas cujo interior ou exterior, essa questão do homem oculto do coração, um predicado de incrédulo, não predicado de incrédulo, mas do homem interior ou o homem exterior. São homens carnais, mas nos crentes, o homem interior. Então, os homens carnais, eles se exterioriza aquilo que tem, claro. E os homens cristãos, que é trabalhar o homem interior, que é o novo, o novo nascimento, a nova vida, o novo canto, o novo pensar, o novo viver, um perdão, um arrependimento. Então você se torna novo, porque está escrito que todos que estão em Cristo, nova criatura é. Então isso quer dizer, o homem interior foi transformado. Aquele homem que vivia só do exterior,
já não existe mais, possivelmente morreu na cruz, não é? Então é isso que diz o texto, que no interior de cada homem, né? Capítulo 4, verso 22 de Efésios e verso 24, e Pedro também concorda, 1 Pedro capítulo 3, versículo número 4, ok? Então precisamos ter cuidado com a nossa vida, com o nosso ser, com o nosso interior, para que não perdamos a bênção de Deus, e para que Cristo habite em nossos corações pela fé. Oro para que vocês sejam arraigados e firmados no amor. Isso era a palavra de Paulo no capítulo 3, versículo 17. Então, essa questão de habitar aqui é fazer morada. Onde o Espírito está lá, está em Cristo. Não é? Onde o Espírito de Cristo esteja em nós. Né? Pela fé no grego, ou seja, através da fé, que abre a porta do coração. Né? Que não é suficiente que ele esteja na língua, ou passe através do cérebro, do coração. O coração é o lugar adequado, né? Conforme já dizia Calvino. Você está arraigado no fundamento do amor, conforme está escrito no capítulo 3, versículo 19. Então, está no grego aqui, é conectado com a sentença, que não com a sentença de prender, mas você pode ser capaz de compreender. Ou seja, arraigado aqui é uma imagem de uma árvore fundada, firmada, frondosa e com um fundamento. Não é? Então, esse fundador dessa árvore é Cristo, tendo as suas fundações repousando, ou seja, um edifício, né, forte, consistente, que não tenha contraste com a vida, que não tenha contraste com o amor. Não é? Essa vida é a vida de Cristo, o amor é o amor de Cristo que já está em nós, e assim sucessivamente. Então o texto é muito objetivo, muito claro. Parabéns aí ao nobre comentarista pela excelente lição de hoje. Né? Então o amor de Cristo, como compreender perfeitamente esse amor, né? Estamos aí dentro desse contexto, vivendo a nossa vida em Cristo. Que possamos continuar firmes e fortes em nome de Jesus. Na próxima e última aula, a oração de Paulo em favor do seu espinho. Não é? Essa lição ela vai querer bastante, tem bastante perguntas dentro dela aí, mas vamos trabalhar isso na próxima aula, tá certo? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Canal Rascunho da BD, ensinando para transformar vidas. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe com seus irmãos e amigos para que a palavra de Deus faça-se chegar mais longe. Um abraço, até a próxima.